Olá, turmitas! Estamos de volta aqui. Vamos falar hoje do sistema nervoso. E o sistema nervoso é a parte mais nobre do corpo humano, né? E os outros animais também. É onde cria impulsos elétricos que faz o corpo reagir, por exemplo, de um problema que surge, faz você andar, faz você pensar. Então, os animais têm, né? As plantas não têm sistema nervoso, mas também as plantas não saem muito aí andando por aí também. Certo? Então agora é hora de pensar. Então vamos ver aqui uma imagem, aqui está escrito em inglês, mas eu acho que dá para entender. Por exemplo, nervo ulnar, nervo radial, plexo braquial e tal. Aqui o cérebro é onde surgem os pensamentos, onde você comanda o seu corpo. Você tem o cerebelo. O cerebelo é muito ligado ao sistema muscular, sistema motor. Então, o que acontece? Ele ajuda a comandar aqui, equilibrar os movimentos muito, né? Então, ele também recebe muita informação aqui dos sistemas de equilíbrio do corpo, sistemas sensoriais, para ele saber o que ele vai fazer com a musculatura. Se a gente for ver aqui, o sistema nervoso é bem complexo. Você tem o encéfalo, que é a parte aqui do cérebro, né? A medula espinhal, que desce aqui a coluna, e os nervos periféricos, que são esses nervos aqui saindo aqui pelo corpo. Ele é um sistema de comunicação, ele utiliza potências bioelétricas para fazer a transmissão. A gente vai ver o que é uma potência bioelétrica. O encéfalo localiza-se na cabeça, dentro e protegido pelo crânio, né? A gente tem o crânio, né? A parte óssea aqui da cabeça, né? Que protege ele. E é onde fica a inteligência, né? Da gente, né? Esse seria, então, o cérebro. Depois tem o cerebelo, que é essa parte aqui que a gente já falou. E depois o tronco encefálico, que exerce várias funções automáticas no corpo, não no corpo. Então, o que acontece? Você tem o cérebro aqui em cima, você tem o cerebelo, e depois uma parte aqui embaixo que é um tronco encefálico, que vai ligando depois a medula espinhal aqui, depois para espalhar aqui pelo corpo. A medula espinhal, ele fica dentro do canal formado pelos forames intravertebrais das vértebras. Tem um buraco assim na vértebra, né? E cada vértebra tem um buraco. Se você coloca buraco depois do buraco, você vai criar um canal onde passa a medula espinhal. E a medula espinhal é praticamente uma extensão aí do cérebro. E os nervos periféricos saem aqui da medula espinhal, né? Então você tem o cérebro aqui em cima e ele basicamente desce aqui na medula espinhal e saindo da medula espinhal saem esses nervos periféricos espalhando aqui pelo corpo. Por exemplo, o nervo ciático, aqui embaixo tem o nervo ciático, esse agora está atrapalhado aqui na imagem, mas é um nervo grande aqui descendo aqui nas duas pernas, né, chama ciático. Na verdade o nome dele é isquiático. Depois a gente tem nervos cranianos, que são nervos que não passam pela medula espinhal. Por exemplo, o nervo vago, ele não passa pela medula espinhal, ele sai em outros forames no crânio e vai espalhando pelo corpo. E o vago, por exemplo, ele vai para o coração, ele vai para o intestino, ele vai para os genitais, ele vai para todos os cantos do corpo aí. O cérebro contém cerca de 86 bilhões de neurônios. Esse número sempre muda, né? Antigamente era 200 bilhões, depois era 50 bilhões. Agora a pessoa fala mais ou menos 86 bilhões de neurônios. Ele é amplamente ligado com conexões sinápticas, que um neurônio, ele pode se ligar a 1000 outros neurônios, e cada um desses neurônios se liga a outro 1000 e tal. Então, ele tem uma rede neural absurdamente complexa. É por isso que a gente consegue fazer o que a gente consegue fazer cognitivamente, né? A gente, inclusive, consegue falar, né? Entender uma língua. A gente consegue aprender matemática e fazer foguetes e ir para o espaço, né? Então, a gente chegou muito longe por ser um macaco, né? Porque a gente é macaco, né? No fundo. Não somos primata, né? Homo sapiens. Mas é o bicho mais inteligente da Terra, é a gente. O sistema nervoso é dividido em duas partes.
A gente tem sistema nervoso central, que seria o comando, nosso SNC, a gente abrevia, e incorpora encéfalo, medula espinhal, e observa que a medula espinhal faz parte do sistema nervoso central. É quase uma extensão do cérebro. Então você tem aqui o cérebro, aqui é o cerebelo também, o tronco encefálico, que é o encéfalo aqui em cima, ligado à medula espinhal. Medula espinhal, todos eles estão dentro dos 3 meninges aqui, né? Então ele basicamente, a gente pode falar que a medula espinhal é uma continuação aqui do cérebro, seria o mais fácil de entender a medula espinhal. Inclusive a medula espinhal comanda certos reflexos no corpo, né? Por exemplo, reflexo de retirada, né? Você coloca a mão numa panela quente, tira a mão. Quem tira a mão, na verdade, é a medula espinhal, não é o seu consciente aqui em cima. Então, basicamente, para ser mais rápido, a medula espinhal já tira a mão para você não queimar os seus dedos. E depois você sente a dor, e a dor vem depois para mostrar, olha, isso aqui não foi muito esperto que você fez, né? Tenta evitar isso no futuro, porque um dia desses você vai queimar tanto que vai perder a mão. Então a dor que você sente também é um jeito, né, de avisar o corpo, olha, isso não é muito bom, né, fazer. A grande função do sistema nervoso central, além da cognição, é a parte motora, porque ele ajuda a mexer os músculos. Tem um sulco central aqui que chama, aqui na frente dele, tem a parte motora do ser humano, é onde comanda os grupos musculares para você poder mexer, para andar, para escrever alguma coisa, para utilizar uma ferramenta, sei lá, alguma coisa. Ele também interpreta as sensações vindo do sistema nervoso periférico e responde de forma adequada. Então ele recebe também informação aqui dos olhos, ele recebe informação do tato, ele recebe um monte de informação nos músculos, a posição deles, se eles estão alongados ou não estão, chama fluxo muscular, ou seja, a propriocepção, a percepção própria, e toda essa informação que ele recebe, ele vai ter que responder de alguma forma adequada, né? Então, se está frio, por exemplo, o cérebro começa a entender, nossa, não é o seu consciente exatamente primeiro. Antes de ser consciente, provavelmente o próprio corpo já percebe que está esfriando um pouco e ele tenta mudar isso de uma forma que esquenta o corpo. Então ele pode liberar, por exemplo, o T3, T4 do tireoide, que vai aumentar o metabolismo do corpo. Ele vai gastar mais energia, que eleva o calor, por exemplo. Depois você vai começar a sentir frio, aí você pensa assim, pelo amor de Deus, tá frio, eu vou usar o meu sistema motor para ir até a guarda-roupa, pegar uma blusa, eu vou colocar uma blusa, né? Que é uma adaptação mecânica que você está fazendo, né? Mas tudo isso aqui é o cérebro que acaba fazendo. Aqui tá vendo? Estima-se ter até 100 bilhões de neurônios. Eu acabei de falar 86, agora tem 100 bilhões. Ninguém sabe exatamente quantos neurônios tem, tá? E tem outras células dentro do cérebro que chama célula glia. E se você junta tudo isso aqui, talvez dá 100 bilhões, talvez por volta disso. Ninguém sabe exatamente, é difícil fazer essa conta. Mas o interessante é também de saber não é exatamente a quantidade de neurônios que é importante, também é, mas o mais importante é as interligações entre os neurônios. É isso que cria a memória, a inteligência e tudo. Lembrando que a gente fala de inteligência, inteligência a gente sempre pensa, o cara é bom em xadrez, o cara é físico, matemático. Mas se tem uma inteligência corpórea também, que é super importante, né? Que você vê que as crianças, no início, são bem, como chama em português, não tem controle muito do corpo, cai, tropeça, estabanado, se chama. E depois vai aprendendo, né, a lidar com a própria musculatura, a gravidade da terra, faz os cálculos corretos e começa a andar com mais facilidade, por exemplo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que dança, por exemplo, profissional de dança, tem provavelmente uma inteligência corpórea muito avançada, né? Que é um tipo de inteligência, por quê? Porque o sistema motor que faz você se mexer está aqui no cérebro. E se você desenvolve bem essa parte, por exemplo, um cirurgião, por exemplo, ele tem que entender o corpo humano, mas ele também tem que ter, um cirurgião precisa ter dedos muito sofisticados para ele poder fazer lá a cirurgia, né? Que essa sofisticação vem aqui do sistema motor, aqui, do somatomotor do cérebro, que é mais ou menos nessa região aqui.
Ok, o sistema nervoso é dividido em duas partes. Então, a primeira parte lá que a gente falou era sistema nervoso central. Agora a gente chega no sistema nervoso periférico, que é todos os nervos, todos os neurônios que não estão nem no cérebro, nem no tronco encefálico, nem no cerebelo e nem na medula espinhal. O resto desses nervos que saem aqui pelo corpo contém neurônios aqui dentro. Isso é o sistema nervoso periférico. Então, por exemplo, o nervo vago, a gente falou, o nervos que passa no braço, nervos na perna, nervos também entéricos que está no intestino, por exemplo. O sistema nervoso periférico é abreviado SNP e incorpora 31 pares de nervos periféricos. Eles saem aqui 31 pares, 31 nervos saem de cada lado aqui da coluna, então são 62 em total, e depois vai se ramificando em outros nervos, né? E 12 pares de nervos cranianos que também saem aqui do cérebro diretamente para o local. Então pensa assim, o olho, por exemplo, ele vê as coisas. Ele está ligado ao cérebro pelo nervo óptico. Então o que acontece? Ele não passa pela medula espinhal. Você não capta a luz aqui dos olhos, ele vai ter que descer na coluna e depois ir para o cérebro. A ligação do nervo óptico com o cérebro é direto dos olhos e o cérebro. Então tem 12 nervos craniais desses, né, no corpo. Tá? O outro é, por exemplo, o nervo trigêmeo, que desce aqui, né, em 3 partes, né, que mexe a boca, por exemplo. Então, os 31 pares de nervos periféricos saem do forames intervertebrais entre cada par de vértebra. E os 12 pares de nervos cranianos saem diretamente do cérebro sem passar pela medula espinhal, como a gente já falou, certo? E aqui tem o nervo óptico, por exemplo, e o nervo vago. Estima-se ter alguns milhões de neurônios num sistema nervoso periférico, eu estou falando, né? E você vê que o cérebro, então, com 96 bilhões, tem muito mais neurônios do que o resto do corpo. Ok, agora a gente chega aqui, funções do encéfalo. Aqui você tem, então, essa parte mais laranjada, aqui o córtex cerebral. Aqui que tem as coisas avançadas de cognição, entendimento, razão, memória, planejamento, percepção, linguagem, consciência e interpretação. Então é isso que faz a gente ser humano, a sua personalidade está aqui, provavelmente. Se você é uma pessoa calma, se é uma pessoa agressiva, se é uma pessoa que gosta de certa coisa, gosta de outra coisa e tal. Tá aqui no córtex, basicamente aqui atrás da testa, assim. E depois você tem outros, o hipotálamo, por exemplo, ele controla a manutenção de funções endócrinas, que são os hormônios. Ele deixa você em homeostase, por exemplo, né? Mantém as coisas equilibradas no corpo, por exemplo, a temperatura, o pH no sangue e essas coisas, né? Por exemplo. Hipófise é uma glândula, né? Que está muito ligada aqui ao hipotálamo, mas talvez isso é uma outra aula endócrina. E depois você tem várias partes aqui. Algumas partes são muito mais conhecidas do que outro, né? O corpo caloso, por exemplo, ele liga os dois hemisférios. Você está dividido, né? Lado esquerdo e direita. E o cérebro dos dois lados é ligado aqui pelo corpo caloso, por exemplo. O tálamo é um tipo de central de distribuição que distribui as ligações neurais aí pelo cérebro. E o cerebelo, a gente já falou, ele é muito ligado aos movimentos voluntários, né? E o equilíbrio do corpo, né? Então, quando você dança, quando você pula, quando você treina, se usa muito o cerebelo também para equilibrar os movimentos, tá? Depois você tem a medula oblonga aqui, que você vê que ele regula a respiração, coração, funções dos vasos sanguíneos. Então, ele é absurdamente importante, né? Principalmente por causa da respiração, né? Que o ritmo respiratório sai aqui da medula oblonga, por exemplo. E depois ligado à medula espinhal, que desce aqui na coluna e depois pelos nervos periféricos espalha aí pelo corpo. Aqui fala um pouco a diferencial entre a gente e as outras espécies. A gente é o mais inteligente do planeta, mas assim, não imagina que os bichos não são inteligentes. Um cachorro é muito inteligente, por exemplo. O primata, então, o chimpanzé, não perde tanto da gente assim. Perde um pouco de inteligência tecnológica, talvez, essas coisas. Mas a inteligência social de um chimpanzé é muito, muito desenvolvida. Os bichos sabem enganar o outro também. Ele é bem esperto, ele consegue calcular com o futuro, ele consegue calcular interações sociais, ele é bem esperto. Mas a gente tem uma coisa que chama proporção cérebro-massa corporal, que é o seguinte: um cérebro de um adulto,
mais ou menos. O cérebro dele pesa por volta de 1.400 gramas. Isso dá uma relação de 1,50. Mais ou menos 2% do peso do corpo seria massa cerebral, mais ou menos. Isso a gente pensa, então, se a pessoa pesa 70 quilos, né? Se você faz a conta aqui. Mas assim, então a gente tem 2% por média, né? O nosso peso é o cérebro, 2%. Bastante coisa, né? Um elefante, ele tem um cérebro maior que a gente, porque tem um corpo gigantesco aí para distribuir sinais, né? Para a musculatura, principalmente. Mas essa relação é só 0,2%. Então a gente tem, proporcionalmente, do nosso tamanho, a gente tem 10 vezes mais de cérebro do que um elefante. E olha, um elefante bem inteligente, viu? E a inteligência de uma pessoa não corresponde ao tamanho do cérebro. Obviamente sim, não pode ter fora do padrão muito, né? Se um cérebro, você não pode ter um microcérebro, no sentido que ele está muito, muito pequeno. O tamanho de cérebro em si não interfere tanto. É mais a utilização do seu cérebro, né? Quando você treina ele, você pratica, você faz essas coisas, você estuda, aprende línguas, dança, essas coisas que estimulam o cérebro. Isso cria mais conexões sinápticas e você acaba ficando mais inteligente. Então, o cérebro, como todas as estruturas do corpo, precisa de exercícios para manter uma boa qualidade, né? Como nem ir na academia, se você gosta de academia, talvez você vai lá várias vezes por semana e você leva a sério, você tem um corpo bem saudável, é ótimo isso. Mas também tem que praticar o cérebro, tem que ler algum livro, só não fica no internet o tempo todo, vendo besteira, assistindo TV e meio desligando o cérebro. Às vezes é bom também estudar alguma coisa, aprender e tal. Mas também precisa de descanso, né? Não é simplesmente que você vai o tempo todo ficar atrás de aprender, de correr atrás das coisas, né? Não faz bem também, né? A gente precisa um tempo de refletir, de descansar, de meditar também. Mas é uma boa razão para estudar, para manter o cérebro funcionando. Ok, se a gente chega aqui um pouco mais dentro do cérebro, talvez, a gente tem o centro motor e sensorial. Se você está vendo essa verde aqui, seria o centro motor, e o lilás aqui seria o centro sensorial, né? E esse azul aqui é o córtex auditivo, né? Que você usa para escutar. E aqui atrás, esse verde diferente, eu não sei falar esses nomes de cores, mas é o córtex visual. Porque você vê aqui pelos olhos e no fundo aqui do hospital, você interpreta essas imagens que você está vendo. O cérebro é dividido em esquerdo e direito. E se você vê que tem um tipo de linha aqui no meio, chama sulco central nos dois lados aqui, dividindo em duas partes, a parte anterior e posterior. A parte anterior inclui o córtex motor. E a parte posterior do sulco é a parte sensorial. E ele é ponta-cabeça, então vamos dizer, os pés, o sistema motor que mexe os pés está aqui em cima. E a cabeça aqui. E a mesma coisa aqui, os pés sensorial, se você sente uma coisa coçar no seu pé, sei lá, alguém fazendo cócegas, o estímulo vai chegar até aqui em cima. Então ele é ponta-cabeça esse aqui, beleza? Mas ele vai de pé, perna, quadril, tronco, braços, cabeça, né? Então ele é simplesmente ponta-cabeça aqui. Aqui, uma imagem mais técnica disso é a mesma coisa. Você vê aqui as cores, tá em inglês, infelizmente, essas coisas difíceis às vezes achar em português, mas lips é lábio. Você vê que o cérebro tá aqui, você vê que o lábio, você então olha aqui, ó. Seria essa área aqui, né? Lábios. Se você tem fingers, né? Tá vendo como é grande, né? A área dos dedos, né? Que é super desenvolvido no ser humano, que é essa área aqui. E aí, se a gente vai elbow, por exemplo, é mais aqui em cima, elbow é cotovelo, aqui em algum lugar, e depois vem o foot, que é bem aqui em cima, essa parte aqui, né? Certo? E esse cara aqui, o homúnculo, ele é bem feio, tem um mãozão assim gigantesco, tem os lábios, a língua gigantesca, olhos, orelhas, os genitais bem grandes, né, comparado com o corpo. E esse aqui seria
proporção que o cérebro dá sensorialmente para as partes. Então, se a parte no cérebro dedicado aos mãos fosse do mesmo tamanho do próprio corpo, as mãos teriam esse tamanho. Então você vê as partes mais sensoriais que você tem, onde você tem mais sensibilidade. É as mãos, os genitais, lábios, língua, orelha e olho, por exemplo. Esse é o homúnculo sensorial. Tem o homúnculo motor também. Mas é basicamente a mesma coisa. A parte do cérebro motor dedicado aos mãos é metade do corpo inteiro. Então você tem uma inervação muito grande nas mãos. Por isso que a gente consegue utilizar ferramentas com tanta facilidade, com tanta precisão, né? Que o único bicho que tem essa desenvoltura nas mãos é o ser humano. O chimpanzé consegue agarrar coisa, ele faz coisa maravilhosa com as mãos dele, mas ele dificilmente vai aprender a tocar piano ou talvez costurar, fazer com as cirurgias, porque a mão dele, ele é muito útil, mas ele é muito mais feito para força bruta do que para coisa delicada que o ser humano consegue fazer. Aqui tem uma parte chamada centros da língua, que foi descoberto muito tempo atrás. Normalmente descobrem essas áreas com acidentes, né? Você vê que todo mundo que acidenta essa parte aqui perde a fala, por exemplo. Aí você fala, então essa parte deve ter a ver com fala. E se você machuca um lugar sensorial, você não vai ter sensação naqueles lugares mais. Quando recebe muita gente machucado, acidentado, você sempre vê um padrão, que as pessoas estão machucadas aqui no hospital, perde a visão, por exemplo. Aí você percebe, nossa, então provavelmente essa área tem a ver com a visão, né? Área do Wernicke, aqui, processa o entendimento da língua. E aqui é nessa área aqui que você entende o que está sendo falado, escrito. Então você entende a gramática aqui da língua. E ele, obviamente, é muito, muito, muito mais desenvolvido em ser humano do que os outros bichos, né? Porque a gente tem a fala, né? Que faz uma grande diferença para a gente, né? A gente consegue emitir sons e letras e coisa e comunicar coisas avançadas com as outras pessoas. E a área de Broca's produz a fala. Então eu estou aqui falando, eu estou usando primeiro Wernicke para entender a língua, o que é, né? A gramática, e Broca para produzir a língua. Então, pessoas, por exemplo, que não têm área de Broca, está machucado, alguma coisa aconteceu, não consegue mais falar. Ele consegue falar, mas não faz sentido nenhum. Ele não consegue mais falar coisa que dá para entender. Tá? E se o Wernicke, por exemplo, está machucado, aí ele não mais entende a língua. E o cérebro é adaptável, né? Ele é plástico, então ele consegue, talvez, com grande esforço, criar novas áreas que conseguem substituir essas áreas machucadas, mas é complicado um pouco. Mas esses aqui são bem famosos, tá? Normalmente ficam no hemisfério esquerdo do cérebro, mas tem gente que tem no lado direito. Por isso que fala que o lado hemisfério esquerdo do cérebro tem a ver com a língua, por causa da área do Wernicke e da Broca. Descendo aqui, então, a medula espinhal, a gente falou aqui do cérebro, a gente falou do tronco encefálico, que ele desce na medula espinhal. Aqui são duas vértebras. Aqui você está vendo a medula espinhal descendo aqui no foramen intravertebral. Aqui. Entre as vértebras também cria um espaço aqui que chama foramen intervertebral. É onde os nervos periféricos saem. Mas aqui no foramen intravertebral passa aqui a medula espinhal. Então a gente já falou que a medula espinhal é praticamente uma extensão do cérebro e ele que possibilita movimentos e sensações, porque tudo que, vamos dizer, o cérebro vai mandar de comando para a musculatura vai passar aqui pela medula espinhal, além dos nervos craniais aqui no rosto, né? E tudo de sensação que tem do corpo, frio, calor, alguma coisa tocando, coçar, tudo isso aqui também passa pelos nervos sensoriais, pela medula espinhal e sobe no córtex do cérebro, onde é processado e inclusive provavelmente esteja consciente. Ele vai descendo e mais ou menos termina no L2 e L3, no lombar 2 e 3, varia um pouco. E entre os pedículos, a gente falou esses pedículos aqui, esse pedículo aqui, o pedículo aqui, formam uma forame que chama intervertebral, onde saem aqui os nervos periféricos, vocês estão vendo aqui, ó, saindo. E essa medula espinhal
sofre algum acidente e se rompe, a pessoa fica paralítica da altura da ruptura para baixo. Então, se esse aqui é uma vértebra lombar, a perna para de funcionar. Se foi cervical, o resto do corpo, menos a cabeça, vai ficar paralítico. Por isso que a medula espinhal é absurdamente importante, né? E ele não se regenera com muita facilidade. Então, se ele machucou, ele normalmente fica machucado. Aferente e eferente, falando de nervo periférico, é razoavelmente fácil. Aferente chega ao cérebro, então os nervos aqui que a gente está vendo indo para o cérebro, por exemplo, sensoriais. Se alguém então faz cócegas no seu pé, está sentindo isso. Esse é o nervo aferente que vai levar isso até o cérebro, o neurônio aferente. Aferente. Sistema nervoso sensorial, tá? Eferente sai do cérebro. Ele que leva sinais para o corpo de alguma forma. Por exemplo, o sistema somatomotor, que é a musculatura. Então você, por exemplo, então alguém, por exemplo, faz cócegas no seu pé. Isso essa informação é levada pelo sistema nervoso sensorial, que é um nervo aferente para o cérebro. A sua reação é tirar o pé, porque está coçando. Então, você usa o nervo eferente que sai do cérebro, indo para a sua musculatura, que retira o pé. Outro eferente é o sistema autônomo, que é simpático e parasimpático, que mantém as funções do corpo adequadamente equilibrado, que é, por exemplo, o intestino funcionando, o coração, também a velocidade do coração, a respiração, etc. Tudo isso aqui passa pelo sistema autônomo, tá? Ele também estimula o fígado, o rim, um monte de outras coisas. Somos simpáticos. E aí, essa aqui divisão que a gente viu aqui, ó, simpático e parasimpático, é o seguinte. Isso aqui é razoavelmente importante, tem a ver com estresse. Você tem dois sistemas meio distintos aqui de nervos, tá? Descendo para o corpo. Eles usam neurotransmissores, inclusive, diferentes. O parasimpático é mais acetilcolina e o simpático é mais noradrenalina. A gente pode falar que o sistema parasimpático acalma e o nervo simpático agita. Então, por exemplo, se você está no agito, trabalhando, está pensando, você está ativo, você está, sei lá, paquerando, você está fazendo alguma coisa que envolve algum tipo de ação, você provavelmente está mais ligado ao sistema simpático. Então, você respira melhor, você tem mais circulação de sangue, a musculatura funciona bem, se dilata as pupilas porque você precisa ver o que está acontecendo. Por outro lado, quando você está ativo, assim, indo atrás das coisas, produzindo, o sistema intestinal, por exemplo, o estômago, o intestino, meio dá uma paradinha, porque não é tão importante no momento. E o contrário acontece no sistema parasimpático, quando ele é ativado, ele faz o contrário, ele acalma o corpo, você vai ficar talvez um pouco com sono, vai deitar um pouquinho, e o intestino começa a funcionar, por exemplo. Tá? A gente chama de estresse e calma, talvez, nessa coisa de quando você está estressado, correndo atrás, você está mais ligado ao sistema autônomo simpático, e quando você está na calma é mais o parasimpático. Entenda que tem o estresse que é boa, né? Porque sem estresse nenhum a gente não produz nada, né? Esse estresse normal da acordar de manhã e fazer as coisas é um estresse bom. O estresse acumulativo, quando é muito estresse sem períodos bons de calma, você acaba tendo problemas, como por exemplo burnout, estafa e problemas de cansaço grande. Mas um estresse normal básico é importante, seria simpático. É o exagero do simpático que gera esses problemas de estafa. Então, o sistema autônomo, ele é inconsciente, primeira coisa, né? O sistema somotomotor, que faz você se mexer, é consciente, né? Você é que comanda a sua musculatura. Mas a musculatura lisa, glândulas, por exemplo, fígado, estômago, intestino, você não comanda tanto assim. Seria mais autônomo, né? Seria uma coisa mais automática no corpo. Você divide essa aqui em parasimpático e simpática, a gente já falou. E o simpático seria mais o estresse, e o parasimpático seria mais a calma. Mas não é exatamente isso, porque na verdade o simpático ele estimula o intestino, né?
Ele acalma o resto dos órgãos no corpo, por exemplo, retira sangue da musculatura e acumula o sangue mais no tronco, mas ele ativa o intestino, tá? E acalma o resto do corpo. E o sistema simpático faz o contrário, ele agita o resto do corpo, mas acalma o intestino. Então os dois, obviamente, são importantes, né? Isso tem a ver com a digestão da comida, né? Então nossos ancestrais corria lá na savana, matou um bicho, depois comia, né? Depois, quando tinha comida na barriga, não precisava correr atrás, né, de outro bicho. Aí acalmava para fazer a digestão e tal. Então, normalmente, quando você faz a digestão, você quer estar mais calmo um pouco. E também tem essa atração sexual e orgasmo, por exemplo, uma combinação das duas. Então não é tão assim fácil de falar, é sempre estresse, sempre calma. Eles interagem um com o outro, mas é um sistema bem mais complexo do que a gente costuma falar assim, tá? Mas em geral a gente pode falar que o simpático estressa o corpo, aumenta o batimento cardíaco, libera glicose, etc., para produzir. O sistema parasimpático faz o contrário, faz você até ficar um pouco com sono, talvez, mas ao mesmo tempo então estimula o intestino. E aí, fight, flight, rest and digest, que seria luta e fuga, descanso e digestão. É isso que a gente estava falando. Aí tem divisão simpática. Então ele está envolvido em situações de luta e fuga, entre outras funções. Ele então desvia o fluxo de sangue para a musculatura. Ele desvia o fluxo de sangue para os pulmões. Ele libera adrenalina, que seria um hormônio de agito, e também cortisona, né? Que é importante falar de cortisol, né? Aumenta o ritmo cardíaco e a vasodilatação, aumenta o diâmetro das pupilas e contrai os esfíncteres intestinais e uretrais, que é basicamente, você está produzindo, então não é para fazer nem cocô nem xixi, agora você está trabalhando. Ele diminui o peristaltismo, que peristaltismo é o intestino aí trabalhando, né? Então ele diminui o peristaltismo. E ele estimula o orgasmo. Depois de divisão parasimpático, então, ele faz mais ou menos o contrário, vocês vão ver. Ele desvia o fluxo de sangue para o sistema digestório e não para a musculatura. Ele diminui o ritmo cardíaco. Ele reduz o diâmetro das pupilas. Ele estimula a salivação, olha só. Porque você, provavelmente ele está estimulando fome também, né? Para preparar para comer alguma coisa. Acelera o peristaltismo, que é aquelas contrações do intestino. Estimula a digestão dos alimentos. Estimula a ereção das genitálias. Tá vendo aqui que é interessante essa coisa de vida sexual, por exemplo, orgasmo, tem a ver com o sistema simpático e parasimpático ao mesmo tempo. É só pensar um pouco. O ato sexual é um pouco assim, agito, mas ao mesmo tempo uma coisa gostosa de calma, né? Então não pode ser só estresse, assim, muito estresse aí não funciona, né? Então ele precisa dos dois sistemas aí. Estimula a vontade sexual, olha que interessante, parasimpático. Então pessoas que ficam muito no estresse o tempo todo, tem o burnout, que tem o workaholics, talvez, às vezes não tem uma boa vida sexual, porque a vontade sexual tem mais a ver com o sistema parasimpático, que é a calma. Você precisa de uma certa calma. Então você pode pensar, um bicho, por exemplo, ele não vai pensar em reprodução se ele não tem comida, ele tem uma casa para dormir, ele está quentinho, ele está bem. Enquanto ele está lá lutando para sobreviver aqui no sistema simpático, ele talvez pense, olha, não é a hora ainda de reproduzir. E a gente é um bicho, então a gente precisa dessa calma também para ter uma vida sexual boa. Ok, chegando aqui na rede neural, a nossa fibra óptica. Então aqui são 2 neurônios conectados com sinapse aqui. Então se a gente olha aqui o neurônio, você tem dendritos aqui, você tem o corpo do neurônio. O corpo às vezes se chama soma, é a mesma coisa. Tem o núcleo, como nem as outras células também tem. E você tem essas ramificações longas aqui chamado axônio. O axônio, ele vai até o dendrito normalmente. Tem um outro neurônio ou uma outra célula qualquer. Pode ser uma célula muscular, por exemplo. Ou outra, uma célula endócrina, ou que seja.
E ele manda uma coisa chamada sinal bioelétrico. Ele vai criar uma potência elétrica que vai andando nesse axônio, chegar no sinapse, onde libera um neurotransmissor que de alguma forma vai estimular a próxima célula que vem. Pode ser um outro neurônio, pode ser outra célula. A gente já falou. A rede neural é um monte desses axônios ligados aos dendritos dentro do cérebro ou em outra estrutura. Tá, então, cada neurônio pode estar ligado a 10 mil outros neurônios. Então, é absurdamente grande essas ramificações que tem. Tá, e a gente falou desses 86 bilhões de neurônios. Imagina 86 bilhões de neurônios. Cada neurônio desse ligado a um monte. Tem uma rede muito, muito complexa aí de rede neural. Então, o cérebro e os nervos são feitos por neurônios, tá? Mas também tem células glia, entre outras células. Essas outras células dão apoio aos neurônios, em geral. Então, a gente tem falando do axônio aqui, que forma então a rede neural quando o axônio então chega, quando ele cria um sinapse aqui com uma próxima estrutura. E a comunicação é feita de um potencial elétrico chamado bioeletricidade. Bom, lembra que a membrana da célula regula as substâncias que entram e saem dela? A gente viu isso na aula de células. O corpo tem como manter cargas elétricas diferentes dentro e fora da célula. Então, fora da célula aqui tem uma carga, aqui dentro outra. Então, normalmente é mais positiva aqui fora e mais negativa aqui dentro. Tá? E ele faz isso utilizando eletrólitos como sódio e potássio, que têm cargas elétricas quando eles viram íons, quando eles perdem ou ganham elétrons. Então ele mantém essas cargas elétricas, essas concentrações de diferentes íons, diferentes fora e dentro da célula. Tá? Então normalmente a carga é mais positiva fora da célula e mais negativa dentro da célula. E esse potencial elétrico, ele cria um tipo de tensão, tá? E o corpo usa essa tensão para propagar esses impulsos elétricos que ele vai gerar. Então, pensando nisso, então vamos ver um pouco mais em detalhe o que acontece aqui na célula, no neurônio, aliás. Então, dentro do neurônio aqui, ele tem eletrólitos, por exemplo, ele tem mais potássio aqui dentro. Ele tem muito, muito sódio aqui fora. E como tem muito sódio aqui fora, cria uma carga positiva aqui fora, comparado com aqui dentro. Então, se você mede milivolts, que é um milésimo de um volt, na membrana celular, por dentro da membrana celular, você tem uma potência de 70 milivolts negativo, por exemplo. Isso é porque, então, porque a célula, lembra, ele regula aqui os eletrólitos que entram e saem. Então, ele mantém uma carga elétrica mais positiva aqui fora, uma carga elétrica mais negativa aqui dentro. Isso cria uma tensão. Então, se a gente olha aqui, tem uma coisa que chama potencial de repouso. Então, se não tem nenhum estímulo, ele vai ter essa membrana aqui dentro, vai ter 70 milivolts aqui dentro, normal, não vai acontecer nada, simplesmente mantém. Pode ser que alguma coisa aconteça, que venha algum estímulo de outro neurônio, alguma coisa que faz esse potencial mudar um pouquinho. Mas esse aqui não precisa ser exatamente 55 milivolts, mas muitas estruturas operam com 55 milivolts. Esse é o potencial limiar, que chama. Enquanto que a mudança elétrica não chega na potência limiar, nada vai acontecer. E isso normalmente acontece aqui no início do axônio aqui. Então vamos dizer que a carga aqui da membrana, a potência aqui da membrana é 70 milivolts. Nada acontece, não vai ter nenhum sinal elétrico andando aqui. Lembra que nas membranas tem esses canais iônicos, né? Eles estão fechados aqui, nada acontece. Vai vazando assim, vai tendo uma troca básica aqui, mas nada importante. Mas alguma coisa acontece e alguns canais começam a abrir e o sódio vai entrando. Opa, agora vai mudar a carga elétrica aqui um pouco. Vai que chega no 60 negativo milivolts, mas não chegou no potencial limiar. Então ele sobe e depois desce de novo. Nada realmente aconteceu. Você vê um estímulo de algum neurônio que faz esses canais abrirem em mais quantidade, agora mais sódio vai entrar.
E essa potência negativa aqui dentro vai subir mais e mais perto do potencial limiar. E assim que ele cruza 55 milivolts negativo, de repente, todos os canais aqui iônicos vão abrir e o sódio vai entrar em massa aqui. E o potencial voltaico aqui vai subir até 40 milivolts positivo. E depois ele volta a ter o potencial de repouso. Chama despolarização. É quando o sódio entra e depois você tem uma repolarização quando o potássio sai. Então o que acontece? A gente volta aqui de novo, um pouquinho. Você tem um potencial de repouso de 70 milivolts negativo. Mas, para ter um sinal elétrico acontecendo aqui, para chegar no próximo neurônio, você precisa passar um potencial limiar, que é 55 milivolts negativo. Quando o outro neurônio vai estimulando esse neurônio aqui, vai abrindo canais de sódio aqui. Mas se não for suficiente para chegar no potencial limiar, nada vai acontecer, simplesmente vai ficar aqui embaixo. Mas assim que chega a 55 milivolts, vamos dizer, bastante canais de sódio abriu aqui perto do início do axônio. E ele vai começar a abrir todos os canais de sódio aqui, e o sódio vai entrar em massa, porque tem muito sódio aqui fora e pouco aqui dentro. Porque tem aquela bomba de sódio e potássio, que sempre joga o potássio de volta. Mas agora esses canais abriram e o sódio entrou. Boom! Ele vai até para o positivo. Ele vai chegar a 40, 50 milivolts positivo. Mas ao mesmo tempo que o sódio vai entrar aqui para fazer a despolarização, canais de potássio vai abrir, que faz uma repolarização, que é o potássio sai. E o potássio também é positivo. Então volta a ser positivo aqui fora. E aí vai voltar a chegar no negativo. Mas quando abre aqui os canais de sódio, isso vai propagar um sinal elétrico, porque todos os canais aqui de sódio vai abrindo até chegar no sinapse. Então solta um sinal elétrico de bioeletricidade que anda lá por 100 metros por segundo, bem rápido, boom, chegando no sinapse. Então, de novo, enquanto você está no potencial de repouso abaixo do potencial limiar, nada vai acontecer. Assim que cruza a linha limiar, vai abrir os canais de sódio. Isso vai acontecer, então, essa abertura do sódio no axônio inteiro até chegar no sinapse. E o interessante disso é que quando essa carga elétrica chega no sinapse, a sinapse entende que ele vai liberar o neurotransmissor. E quando ele libera o neurotransmissor, vai acontecer alguma coisa. Tem vários neurotransmissores. Tem neurotransmissor que estimula o próximo neurônio de uma forma ou de outra forma. Pode estimular, o próximo pode inibir e etc. Mas vamos supor que esse aqui for um sistema nervoso parasimpático. Então aqui é a acetilcolina, então, que tem aqui. Que vai liberar acetilcolina, que provavelmente vai ter um efeito acalmante no próximo neurônio aqui. Quando a repolarização acontece, o potássio sai, agora de novo vai chegar num potencial aqui negativo, abaixo do potencial limiar, e não vai ter nenhum estímulo, não vai ter nenhum sinal elétrico andando aqui pelo axônio. Ele vai chegar num período refratário que é um período de descanso depois, onde não pode acontecer mais uma despolarização, ele precisa um tempo de recuperação. O coração, por exemplo, ele vai bater aqui, vai ter a despolarização, o coração vai contrair, boom, repolarização. Ele vai ter um período de descanso e boom, a próxima. Ele não pode bater com uma velocidade acima do período refratório. Isso é uma segurança no coração, né? Para ele não disparar de um jeito que dá cãibra e a pessoa tem um ataque cardíaco, alguma coisa. Então, o corpo funciona dessa forma, um pouco difícil. Talvez eu espero que eu consiga explicar isso aqui de uma forma boa. Então, você tinha aquele impulso elétrico que a gente falou, né? Que anda aqui. Isso vai chegar no sinapse. No sinapse vai ter o neurotransmissor. E esse neurotransmissor provavelmente também vai estimular a abertura de canais de sódio, potássio e alguma outra coisa aqui na próxima estrutura, que estimula o próximo neurônio a liberar um sinal elétrico. A gente falou do segmento inicial. É aqui no início do axônio que acontece essa despolarização. E quando a despolarização
acontece, ele vai propagar pelo axônio inteiro e vai chegar no sinapse. Não tem volta, vai abrir tudo, mas precisa passar aquele potencial limiar, senão nada acontece. Então, se você for pensar, esse também é um segmento inicial no próximo neurônio. Então, tem vários neurônios chegando nesse neurônio. E cada neurônio que chega nesse neurônio vai estimular ou inibir uma próxima despolarização aqui. Então, vamos supor que esse neurônio aqui aumenta a negatividade na membrana aqui. Então, está mais negativo ainda. Isso significa, se ele chegar a 80 milivolts agora, significa que vai ser mais difícil acionar o próximo neurônio. Então, esse aqui está inibindo esse neurônio. Mas poderia ser o contrário, que esse neurônio, por exemplo, aumenta a entrada de sódio aqui, nesse neurônio. Vai significar que ele vai estar mais perto do potencial limiar, porque agora está mais positivo do que deveria estar a membrana, e é mais fácil ter uma despolarização desse axônio. Então, se você tem um monte de neurônio chegando no neurônio, cada um vai estimular ou inibir uma próxima despolarização. E é complexo, imagina 86 bilhões lá, com um monte de ligações entre eles, e dependendo também onde encontra esse neurônio e quanto você utiliza ele acaba sendo mais ou menos eficaz no estímulo do próximo estrutura. Então, por exemplo, um neurônio aqui está meio longe aqui do segmento inicial, mas um outro neurônio que chega nesse dendrito aqui, ele está mais perto. Então, ele vai dominando esse próximo neurônio. Isso aqui, dependendo dessas ligações que você tem aqui do sinapse chegando aqui nos dendritos e quanto, principalmente, que você estimula, ele utiliza, você acaba ganhando mais e mais força aqui dos neurônios envolvidos. E é mais ou menos assim que quando você cria esses novos sinapses, tudo de estímulo, é isso que é o aprendizado, basicamente, né? Que você começa a ter mais, você começa a dominar melhor os neurônios dentro do seu cérebro. Mas isso, obviamente, eu não sou neurocientista, precisa alguém explicar talvez melhor do que eu, mas é por aí, mais ou menos. A gente tem um sinapse, a gente volta aqui cria um sinapse, né, o axônio chegando aqui e chega no dendrito do próximo neurônio ou outra célula. E lá cria um sinapse. Aqui, por acaso, o neurônio chega num fibra muscular aqui. Então, o que acontece? Quando o estímulo elétrico chega aqui, porque tem uma despolarização, lembra? Chegando aqui, né? Os canais de sódio abriu aqui e entrou sódio, teve uma despolarização. Quando a membrana aqui pré-sináptica sente que chegou uma despolarização do neurônio, ele vai liberar um neurotransmissor. Pode ser acetilcolina, noradrenalina, dopamina, GABA. Tem um monte deles e cada um estimula de uma forma. Dependendo do receptor que vai captar ele também, muda a resposta biológica. Então é bastante complexo isso aqui. Mas no sistema muscular, por exemplo, acetilcolina. Então vamos supor, como é o músculo aqui, o neurotransmissor é acetilcolina. Quando então a despolarização chega aqui, o sinapse, a membrana pré-sináptica vai abrir e vai soltar acetilcolina aqui na fenda sináptica, que vai estimular a fibra muscular aqui a contrair. E isso é um pouco mais completo do que eu estou falando aqui, porque tem os túbulos teia e um blá 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 blá, e vai chegar aqui em todas as fibras e tal. Então a sinapse é a junção do neurônio e uma outra estrutura. Aqui que tem uma troca então de informação entre célula para outra, feito por neurotransmissor. No caso aqui, a acetilcolina, que cai na fenda sináptica, e é um vão muito estreito aqui, né, entre eles aqui. E no outro lado vai ter receptores de acetilcolina. E dependendo da estrutura, quando a acetilcolina ou outro neurotransmissor chega, o receptor vai sentir alguma coisa e vai acontecer alguma coisa aqui. No caso do músculo, vai contrair. Por quê? Esse retículo sarcoplasmático aqui tem cálcio. E quando a acetilcolina gruda aqui nos receptores, ele vai liberar esse cálcio. E quando o cálcio chega aqui na musculatura, ele vai permitir
que a actina vai grudar na miocina e tal. Na verdade, são vários passos que vai acontecer, mas é interessante entender é que o neurotransmissor vai estimular o receptor da próxima estrutura, que é uma célula, no caso muscular, ele vai permitir a contração do músculo. Então, basicamente, se eu quero mexer o meu pé, então eu penso, eu vou mexer o meu pé, vai criar uma despolarização de vários neurônios aqui, que vai passar pela minha medula espinhal, vai chegar na musculatura do pé, vai chegar no sinapse aqui da musculatura, vai liberar acetilcolina, e o meu músculo vai entender, opa, eu vou contrair, ele vai contrair, e o meu pé vai mexer. Opa, aqui tem uma coisa chamada bainha de mielina, rapidinho. Então, esses neurônios grandes que tem no corpo, os maiores neurônios que tem, principalmente os periféricos, tem uma bainha de mielina, que são células de Schwann, que chama, você pode pensar que é bastante gordurosa, assim, que faz um isolamento do neurônio. E esse faz a propagação daquele despolarização que a gente falou ser muito mais rápido. Então, para chegar rápido, para ter reflexos rápidos, para poder mexer as coisas quase imediato, assim, precisa essa bainha de mielina, tá? Que é bem famosa, bainha de mielina. Problema, às vezes, de bainha de mielina pode gerar aquele esclerose múltipla, né? Que é uma doença bem difícil. A pessoa treme, tem problemas. E depois tem os reflexos, a gente falou rapidinho, né? Você tem a medula espinhal aqui. Então esse moço aqui, o que ele faz? Ele coloca a mão aqui numa vela. Aqui vai ter sensores de calor, aqui no dedo dele, que vai informar esse nervo aferente sensorial, que opa, tá muito quente, esse estímulo vai chegar aqui na medula espinhal. Lá vai ter um interneurônio entre esse neurônio sensorial e um neurônio somatomotor aqui. Então, ele transmite essa informação, faz aquela despolarização, porque essa aqui vai estimular esse interneurônio, acionando a despolarização que vai chegar no próximo sinapse com esse neurônio motor eferente agora, que vai mandar mais uma despolarização aqui pelo axônio até o músculo, que vai liberar acetilcolina aqui na fibra muscular, que vai fazer o músculo contrair, e a pessoa então tira a mão da vela. Isso é um reflexo de retirada. Você vê que a própria medula espinhal, para ser mais rápido, o sinal do calor chega na medula espinhal pelo nervo aferente sensorial, bate na própria medula espinhal para um neurônio eferente que vai fazer você tirar a mão. Você não precisa usar o seu consciente para fazer isso. É automático. Você faz isso de forma de reflexo. Tem outros tipos de reflexo. Tem um reflexo que chama miotático, que é basicamente a mesma coisa, mas não envolve tanto esses receptores que você tem na pele, que são basicamente receptores dentro do músculo, que sente se o músculo está alongando ou não. E isso aqui é muito, muito importante para você manter um equilíbrio muscular, né? E você não percebe, ele é meio inconsciente. Então, basicamente, assim, vou dar um exemplo, por exemplo, eu tenho um copo de café aqui. Então, se eu seguro o copo de café aqui, eu vou enchendo o copo, fica mais pesado. O que vai acontecer aqui é que quando o café chega aqui, vai empurrar o meu braço para trás. Para compensar isso, o meu músculo vai contrair com uma força adequada para o copo não mexer tanto. Isso é um reflexo miotático que chama. Basicamente, mio é músculo, tático é tática. Então, é a tática dos músculos para manter tudo funcionando. Aquele teste, por exemplo, do tendão patelar, que você bate no tendão de patelar e o perna chuta, esse é um miotático, por exemplo. Mas é também um reflexo que vai até a medula espinhal, e a própria medula espinhal toma providências para você não gastar um monte de consciência aqui para fazer as coisas básicas do coice do corpo acontecer. Tá bom? Ok, a gente falou um pouco do sistema nervoso aqui e eu espero que vocês gostaram. Façam inscrição no canal Quase Profundo. A gente tem muita coisa de anatomia e fisiologia. Eu espero que vocês gostaram. Beleza? É isso aí.